Mas tá, gente, então, a segunda temporada volta 10 meses depois que terminou a primeira temporada, né? Então várias coisas aconteceram nesse meio tempo, tem vários plots que vão se abrir de novo e várias outras coisinhas que a gente vai ver continuando. A Bibs tá falando no chat. Fê, você viu a primeira temporada de uma vez só ou um episódio por semana? Eu sinto que a minha experiência com a série foi melhor maratonando. Eu vi a primeira temporada maratonando. Na verdade, eu acho que eu vi os últimos 2 episódios na semana que saiu, que eu acho que quando eu comecei a assistir a série já tinha saído quase todos, faltava só o penúltimo e o último. E aí eu aguardei pra ver esses dois. Ahn, Então, eu entendo por que essa série talvez pareça melhor maratonar pelo fato de que a história tá realmente toda passando no mesmo dia, né? Então, é tudo que acontece muito em tempo real, porque o episódio tem quase 1 hora e a gente tá vendo 1 hora de plantão. Então, tu vê maratonando é meio como se tu estivesse de fato vendo as coisas em tempo real. É uma experiência um pouco diferente de maratonar outras séries, né? Mas eu tô gostando de ver uma vez por semana, assim, também, sabe? Porque eu sinto que eu acho que dá pra prestar mais atenção nas coisas. Então, por exemplo, eu assisti mais de uma vez esses 2 últimos episódios que saíram, né? Enquanto na primeira temporada eu assisti tudo de uma vez só e não reassisti nada. Então, eu acho que dá pra gente se apegar um pouco mais com as coisas, criar um pouquinho mais de relacionamento com os personagens. A gente tem que aguardar você tem que aguardar pelo próximo episódio da semana anterior, né? E o Vitor tá perguntando no chat também qual é a história da série. A história da série é sobre uma emergência de um hospital que tem menos orçamento do que deveria, digamos assim, né? E muito movimento. E basicamente acompanha. Ela tem um formato inovador que é. Ela acompanha a temporada toda é apenas um dia de plantão. E cada um dos episódios representa 1 hora de plantão. São 15 episódios para representar as 15 horas do plantão. A primeira temporada saiu ano passado e aí agora a segunda temporada tá saindo. O que eu acho legal é que não teve um gap muito grande entre uma temporada e outra, né? Enquanto algumas séries aí que a gente acompanha tem um gap gigantesco. Então eu acho que o The Pitt ele também se beneficia disso, né? De fazer essa produção que é um pouco mais rápida. E eu acho que permite não cair no esquecimento, né? E aí as pessoas voltam pra outra temporada ainda um pouco mais apegadas com a série do que quando tem 2 anos entre uma temporada e outra. Mas nessa segunda temporada, né? Se passaram 10 meses da temporada anterior. Então é o dia 4 de julho, que é um dia. É o dia da celebração da independência dos Estados Unidos. Então é um dia que as pessoas fazem muita festa aqui. Então a gente deve imaginar que nesse dia a emergência do hospital ela é, no mínimo, caótica, né? Então eles já colocam esse contexto de que vai ser um dia caótico para emergência, que várias coisas vão acontecer. E para completar essa tensão toda que já se dá na emergência, o médico principal, que é o Dr. Robonovich, esse que tá aqui na imagem, ele vai sair em um período sabático, né? Então ele vai passar 3 meses de férias. A gente ainda sabe pouco sobre essas férias dele, mas a gente sabe que ele tá chegando pro último dia de plantão antes das férias, e que eles estão colocando então uma médica que vai substituí-lo por esses 3 meses, né? E ela tá fazendo o primeiro plantão também. Então esse vai ser o plantão deles juntos antes dela assumir por esses 3 meses dele. E essa médica é a Dr. Al-Bashimi, né? Então, ela já trabalhava... pelo que eu entendi, ela não vem de um histórico de emergência, mas ela atendia no... acho que na casa dos veteranos, né? Então ela tem uns procedimentos bem diferentes para fazer as coisas, porém ela é uma médica que tinha muita eficiência no último trabalho dela, então ela também foi contratada pelo hospital para implementar novos procedimentos e, enfim, deixar a emergência com mais eficiência, né? Então aí nesse primeiro episódio a gente tem
interações bem clássicas, assim, em que ele tá resistente à mudança e ela quer chegar com várias ideias, porém ela tem coisas que talvez funcionem na teoria e ela vai ver que na prática as coisas não funcionam exatamente assim. Então eles já estabelecem meio essa relação que começa meio já com alguns atritos, porque ela chega antes dele, já chama os alunos pra tentar ver em que nível mais ou menos eles estão, e ele queria que ela tivesse esperado por ele, então aí a gente já começa a criar alguns atritos que vão começar a se desenvolver ao longo do episódio, com certeza também ao longo da temporada, né? Mas acho que um dos momentos mais esperados do retorno da temporada era que o Dr. Langdon voltasse, né? Que o Dr. Langdon era um dos médicos principais ali da emergência na temporada passada, porém ele acabou sendo exposto ele é viciado em remédio, né, então ele era viciado em esqueci o nome agora, benzos, que eles chamam, não lembro o nome do remédio mesmo, mas ele era viciado nesse remédio e ele tava roubando dos pacientes, né, e aí eventualmente uma das estudantes se dá conta e aí faz a denúncia. Acho que ela não chega a fazer uma denúncia oficial, né, gente, ela fala pro Rob, e aí o Rob manda ele manda ele pra recuperação, ele vai pra reabilitação por 3 meses, e aí agora ele tá voltando, ainda todo inseguro, o Dr. Rob ainda não tá confiando nele 100%, tá inclusive evitando ele um pouco ali pela emergência. Então a gente tá vendo aí no primeiro episódio o Langdon aos poucos tentando conquistar o espaço dele de novo, né, e se mostrando um pouco mais humilde, que na primeira temporada ele era bem confiante, arrogante, e vai saber o quanto dessa personalidade também não vinha do fato que ele também tava não tava sóbrio, né, ele tava sempre tomando remédio. E eu lembro que na primeira temporada, tipo, ele tinha algumas interações bem interessantes com a Mel. Eles tiveram algumas interações legais no episódio seguinte, né? No segundo episódio dessa temporada nova que eu vou falar depois. Mas, embora não esteja aparecendo aqui na imagem, um plot que abriu nesse primeiro episódio que eu achei interessante é que a Mel tá ela foi nomeada num processo de... Como é que fala malpractice? Agora eu tô acostumada a ver, a ver os termos em inglês pela série falando e agora tá me fugindo. Mas ela recebeu um processo por má conduta, eu acho que é esse o termo, né? Má conduta médica. E aí ela tá toda ansiosa e nervosa que ela recebeu esse processo, e aí começam a falar pra ela que isso é super normal, que na emergência, tipo, vários médicos costumam ser processados e que geralmente o médico ganha e etc. E aí a galera fica mais ou menos tentando acalmar ela com a questão do processo, né? Mas a gente já consegue ver que esse também vai ser um plot que vai ficar se desenvolvendo a temporada toda, porque ela fala que o julgamento tá acontecendo naquele dia, né? Então é por isso que ela tá ansiosa, porque ela tá esperando, ela tá ali no plantão, mas tá esperando qual vai ser o resultado do processo, né? E aí a gente tá acompanhando ela nesse estado emocional aí, que também tá sendo interessante. Boa noite, Federico. Obrigada por entrar na live aí mais uma semana. Estamos falando sobre The Pitt, uma série da HBO, muito legal. Outro plot que tá começando a abrir, né, é que o Whittaker, ele se formou, então agora ele não é mais um estudante, ele é um residente, né? Então agora ele tá aos poucos também começando a criar os relacionamentos com os outros estudantes pra ensiná-los e etc. E aí a gente é apresentado para então 2 novos estudantes que estão no hospital agora, que é a Joy e o James. Então é legal que eles já começam eles fazem algumas referências à primeira temporada, né, pra mostrar o arco do personagem, como ele tá amadurecendo de uma temporada pra outra. Então, por exemplo, na primeira temporada tem uma cena que um paciente morre, né, e aí eles vão fazer um minuto de silêncio pelo paciente, e aí o celular dele toca, e aí ele fica super envergonhado, e aí falam pra ele, né, pô, não esquece de colocar o celular no silencioso nesses momentos. E aí isso acontece nessa cena que ele tá com os estudantes
estão com ele agora, né? Um paciente morre e aí eles estão pra sair da sala já, do tipo, o paciente morreu, próximo caso, né? Eles estão na emergência, então é tudo muito rápido. Mas aí o Whittaker, então, fala pra ele, tipo, não, a gente gosta de tentar respeitar o máximo que dá a humanidade do paciente quando a gente tem tempo, né? Às vezes a emergência realmente tá muito caótica, não tem como, mas nesse momento a gente pode fazer isso, vamos pegar um minuto de silêncio pra respeitar a humanidade do paciente e o fato, né, que ele acabou de falecer. E aí ele fala, né, não esqueçam de colocar o celular no silencioso, e aí os dois pegam o celular e põem no silencioso, e aí ele, né, faz aquela cara de tipo, então tô passando pra frente as lições que eu aprendi. E é legal porque nesse momento dessa cena o Dr. Rob, ele tá na porta e ele assiste isso, e aí é uma oportunidade da gente ver o mentor do Whittaker, vendo ele arcar, né? Vendo ele, então, amadurecer como personagem, no caso aqui, como médico, como profissional, né? Então, foi uma cena legal. A Bibs falou no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. O crescimento do Whittaker da primeira pra segunda temporada é uma das melhores coisas desses episódios iniciais. Sim, é verdade, concordo. E, inclusive, né, eu não sei se todo mundo que tá assistindo The Pitt é pessoal que já vinha acompanhando séries médicas, que de repente acompanhava Grey's Anatomy, né? Mas no grupo de WhatsApp, a Bianca e a Isabela, que eram as redatoras de Grey's Anatomy no Elo Desfocado, estavam falando sobre as semelhanças do Whittaker com o George em Grey's Anatomy, né? Então, não sei se vocês também ficam com essa impressão, mas quando elas falaram isso, com certeza também me passou algumas referências, assim, até pelo fato que isso, no segundo episódio isso vai aparecer mais, né? Mas eles estão tentando construir bastante o Whittaker como uma pessoa bastante empática, bastante emocional, bastante paciente, né? Ele é bem... ele é pra trazer um lado bem humano, né? Porque eu acho que já tem outros personagens que trazem esse lado mais lógico, mais ambicioso, né, tem inclusive esse estudante novo, né, o James, ele vem pra passar essa parte mais nerd, intelectual, ele vai competir depois com a Victoria, né, meio que quem sabe mais, porque querendo ou não, pelo que eu entendo, é um ambiente de competição, porque todos eles são estudantes, mas nem todos eles vão ter uma vaga na residência da emergência, então tem esse aspecto de trabalhar em equipe, mas também competir, porque eles estão todos ali tentando preencher um número limitado de vagas, né? Aí, aqui, um outro plot que também tá continuando da temporada passada é que a Santos, ela quer fazer uma dupla residência, né? Ela quer fazer emergência e cirurgia ao mesmo tempo. Que aparentemente foi uma coisa que fazer uma dupla residência é algo que a Victoria também acho que tinha interesse de fazer, ou a mãe dela queria que ela fizesse, e a mãe dela tá pressionando muito ela pra fazer cirurgia, enquanto ela quer fazer emergência, né? Porque a mãe dela é chefe da aula de cirurgia. E a Santos quer atenção da mãe dela, porque ela quer apoio pra conseguir a vaga na residência de cirurgia. Mas ela tem essa coisa que ela também quer a vaga da emergência. Então ela é essa personagem ultra confiante, ultra ambiciosa. Então eu sinto que também esse arco de qual residência que ela vai fazer, ou se ela de fato vai tentar fazer as duas mesmo, é um arco que a gente ainda vai acompanhar por algum tempinho aí. Eu gosto muito da Santos, ela é uma personagem que eu gosto porque ela, além dela ser confiante, etc., eu acho que ela é uma personagem complexa, porque a gente já soube algumas coisas do passado dela, que talvez ela venha de um passado que tenha trauma, né? Isso também vai se explorar num plot que abriu essa temporada com uma menininha, né? Logo mais a gente vai falar dela. E ela não é uma personagem que é 100% agradável, né? E eu acho interessante, eu gosto quando a gente consegue se ver com personagens que são mulheres e nem sempre são agradáveis, porque a gente vê muito isso em personagem homem, né? Personagem homem que faz o que quer e não cumpre regras e às vezes são uns idiota mesmo, e eles se tornam personagens muito, às vezes, famosos e queridos pelo público, porque
se aceita aquilo como um entretenimento, né? Enquanto uma mulher desagradável às vezes não causa mais resistência do que essa questão de tipo, estou me entretendo vendo isso. Então eu acho que a Santos, ela vai nessa linha de tentar criar uma personagem um pouco mais complexa. E também em contraste com a Victoria, né, que é, digamos assim, porque ela já tem toda essa pressão de ter a mãe que é uma médica conhecida e ela deve sentir toda essa pressão de que ela tem que cumprir certas expectativas, então ela já se mostra uma personagem mais ansiosa, e isso em contraste com a confiança da Santos, acho que torna a dinâmica dessas personagens bem legal. Outra dinâmica que eu gostava bastante na primeira temporada, que a gente não teve oportunidade de ver bastante nessa segunda ainda, é a Santos com o Whittaker, porque agora eles são colegas de quarto, né? Porque na temporada anterior ela meio que pegou ele dormindo no hospital, porque ele não tinha onde dormir, e aí ela meio que deu apoio pra ele e perguntou se ele queria ir morar com ela, porque ela tinha um quarto disponível. Então, enfim, eu queria ver mais desse desenvolvimento dessa amizade deles, ou desse relacionamento deles de serem colegas de quarto, ou não sei, né, como é que, pra onde queria essa história, assim. Mas são dois personagens que eu gosto, então eu tô sentindo falta daquela... Até porque a Santos, ela também é muito irônica, e ela gosta de implicar com os outros, né, e o Whittaker, ele tem mais essa personalidade de ser mais na dele, mais empático, então também cria um contraste interessante, diferente do que ela faz com a Victoria, que eu tô aguardando aí pra ver mais nos próximos episódios, porque eu achava interessante. Deixa eu dar um golinho do meu café aqui e vamos falar então da nova enfermeira. É Emma o nome dela, se eu não me engano, né, que tá ajudando a Dana. Gostaram da minha caneca, gente? 50% namastê, 50% vá se fuder, porque a vida é assim, né? A gente pode... a vida é feita de equilíbrio. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. O Frederico tá perguntando cadê a Juliana, perguntando se ela me abandonou hoje. Não, a Ju não me abandonou hoje. É que esse é a gente vai começar... É um projeto novo pra 2026, né? As nossas lives juntas, o episódio oficial, vai continuar sendo quinzenal. Só que no domingo que não tiver episódio, um domingo vai ser eu fazendo uma live solo e no outro domingo vai ser a Ju fazendo uma live solo. Então, esse domingo sou eu, minha primeira live solo. Aí domingo que vem é o episódio tradicional com a Ju e no domingo seguinte é a live dela. Então agora se acostumem a sempre estar com a gente aqui nos domingos à noite, gente. Ou vai ser nós duas juntas, ou vai ser eu, ou vai ser a Ju. Eventualmente a gente também vai ter outros convidados. Mas, enfim, se acostumem a estar com a gente aí nos domingos à noite. Quem tiver aí, por favor, se não tiver dado um like na live, por favor, dê um like, que nos ajuda bastante com o algoritmo. Deixa eu voltar aqui, então, pra gente continuar falando do episódio. Então, que a gente tava falando sobre a personagem da Emma, que é a estudante de enfermagem que veio ajudar a Dana, que é uma personagem importante, né? Foi isso que aconteceu quando a live caiu. Inclusive, sabe o que eu acabei de me dar conta, gente? Que eu acho que a live não caiu por causa da minha internet. Eu acho que a live caiu porque eu chutei o meu estabilizador. Então eu vou, inclusive, cruzar minhas pernas pra ficar com o meu pé bem longe dele e não fazer essa bobagem de novo. Mas... o que eu tava falando é que eu acho legal que eles trouxeram bem presente o núcleo da enfermagem em The Pitt. Já na primeira temporada eles apresentam a Dana como sendo a pessoa que coordena toda emergência e que os estudantes, eles têm que ouvir o que ela tá falando, porque ela trabalha lá há muito tempo, ela sabe como é o melhor funcionamento da emergência, que eles podem perguntar as coisas pra ela e etc. Então eu acho bacana que trouxeram alguém pra ajudar ela e que a gente também vai ver um pouquinho dessa dinâmica da progressão de hierarquia da enfermagem, né, digamos assim,
vê a Dana, que é uma enfermeira muito experiente, já com muito tempo, e aí vê uma estudante e como que elas vão interagir. Porque a Dana é uma personagem muito humana, né? Então eu sinto que muitas das interações delas não vão ser tanto sobre, às vezes, os procedimentos ou coisas assim, vai ser mais realmente sobre a parte humana de lidar com o dia a dia do hospital, de lidar com, não só com os pacientes, mas de lidar com os médicos também, que eu acho que deve ser uma parte grande do dia a dia delas. Então eu acho que essa dinâmica delas vai ser interessante, né? A gente ainda não sabe muito, assim, do que vai acontecer com a Dr. McKay nessa temporada nova. Porque o plot dela até já foi aberto, né? O paciente que ela tá tratando é esse cara que chega na emergência com o pulso machucado, mas ele tá com alguns sintomas que fazem ela suspeitar que ele também bateu a cabeça e ele tá confuso e vai ficando mais confuso à medida que o tempo tá passando, mas ele tá com pressa de ir embora do hospital e ele fica fazendo comentários sobre que ele não quer gastar com o plano de saúde dele, então que ele quer fazer o mínimo de exames possíveis e ela tá tentando convencer ele que ele tem que ficar pra fazer mais exames, porque ela tá preocupada que ele tenha que talvez engessar o pulso e etc. Então a gente ainda tá vendo aonde que esse plot vai ir, né? No segundo episódio a gente vai continuar vendo um pouquinho mais disso, então eu vou voltar nesse assunto quando a gente for fazer o recap do segundo episódio. Aí outro plot que a gente iniciou foi o dessa menininha aqui, que eu acho interessante lembrar que ela é a mesma atriz que faz a filha do Richie em The Bear. Então aqui na esquerda é ela em The Peach e na direita é ela em The Bear. É Annabelle Tommy, o nome dela, se não me engano. E, enfim, ela é uma atriz mirim que tá aí em várias coisas, né? Mas eu acho que o plot que ela vai trazer é pra se conectar com... Ela é paciente da Trinity Santos, né? E eu acho que o plot delas vai ser, talvez, sobre abuso infantil. Porque, claramente, elas vão começar... Estão fazendo perguntas pra criança e vendo que ela tá dizendo que caiu da escada e ela tá no hospital com a não é madrasta, a namorada do pai dela, né? Que sabe pouco sobre ela e o pai dela tá trabalhando. E a Trinity começa, então, a ter essas suspeitas de que daqui a pouco a criança talvez esteja sendo violentada. Mas não sei se ela vai estar certa ou não sobre isso, né? Uma coisa que eu acho, sei lá, achei interessante comentar do primeiro episódio, né, sobre... Teve todos esses plots que se abriram, teve alguns plots que começaram a se conectar lá com a primeira temporada, só que também teve... uma coisa que eu reparei foi que a Dr. Collins, ela não voltou, né, porque ela era uma personagem que era bem próxima do Rob na temporada passada, eles pareciam ter uma amizade bem estabelecida, né, só que... ela tava escondendo uma gravidez e aí depois ela também sofreu um aborto natural, né? Então, quando terminou a primeira temporada, ela ia pra casa descansar, se recuperar, né, do que tinha acontecido. E aí agora ela não voltou. Eu não lembro agora, não sei, se eles chegaram a falar diretamente sobre isso, né? Se eles falaram sobre ela. Mas o que eu vi o Noah Wiley falando é que... houve uma decisão, né, de não colocá-la de volta na segunda temporada, também por uma questão de que pro arco do Rob nessa temporada, eles queriam que ele tivesse mais sozinho, digamos assim, que não tiver, porque eu acho que eles querem fazer um arco pra ele que ele esteja mais intransigente, que ele esteja com dificuldade de aceitar mudanças agora nesse dia, logo antes da viagem dele, e que talvez a Dr. Collins fosse uma pessoa mais próxima dele, que conseguiria talvez fazer alcançar ele de uma forma que outras pessoas não iriam conseguir. E que eles não queriam isso pra essa temporada, né? Eles querem que o Rob esteja nesse estado mental de que ele vai estar realmente mais resistente a mudanças, etc. Porque deve ser isso... Deve ser um aspecto da personalidade dele que vai importar pro arco como um todo. Então, veremos ainda o que vai acontecer, mas me chamou atenção que ela não voltou. E o final do episódio termina nesse frame da Dr. Al-Bashimi,
ela tá surpresa com alguma coisa que a gente ainda não entendeu, mas é referente a um bebê que foi deixado no hospital. Porque a gente vê que em algum momento durante o episódio eles acham um bebê que foi abandonado do banheiro ali da sala de espera da emergência. Tem duas coisas, né, que vão aparecer nos próximos episódios. O bebê, que a gente já começou a desenvolver o plot, mas outra coisa foi que na cena em que a gente vê que as pessoas começam a avisar a recepção do hospital que foi achado um bebê no banheiro, também tem sentada na emergência ali, aguardando para ser atendida, uma moça surda. E a gente sabe que ela é surda porque quando corta pro close-up dela, tudo fica... O som entra em vácuo, né? Que é pra mostrar que ela tá enxergando tudo que tá acontecendo ali na volta dela, porém ela não está escutando. Então eu imagino que isso vai ser um plot que vai se abrir ao longo dos próximos episódios também, né? À medida que o dia do plantão vai passando. Agora, se essa moça tem alguma coisa a ver com o bebê do banheiro, aí eu já não sei, porque as duas situações foram apresentadas ao mesmo tempo, eu fiquei com uma sensação que talvez pudesse ter alguma relação, que daqui a pouco talvez ela tivesse sido a pessoa que deixou o bebê no banheiro, ou... Enfim, veremos, né? Mas um mistério que ficou do final ali do primeiro episódio é que eles estão examinando o bebê, eles estão tentando determinar qual é a idade do bebê, porque acho que legalmente tem questões diferentes do que... Qual é o procedimento que se faz quando um bebê tem mais de 28 dias ou menos de 28 dias, né? O processo ali da assistência social é diferente. Então eles estão tentando determinar a idade do bebê. E aí, quando a Dr. Al-Bashimi recebe o papelzinho com as informações do bebê, ela lê alguma coisa que deixa ela com essa reação. E a gente não sabe o que é isso, né? Os dois médicos que estão ali junto perguntam pra ela se tá tudo bem, ela meio que desconversa e acabam chamando ela pra atender outro trauma, e a gente não fica sem saber o que é que ela leu sobre esse bebê que deixou ela nesse estado, e ela só pede pra então avisarem ela quando os resultados dos exames do bebê voltarem, pra então ela determinar o tratamento, né? Mas acho que aí também, claramente, ou ela conhece a família desse bebê, ou ela tem alguma relação com o bebê, ou ela reconheceu o nome ou alguma questão ali do bebê, ou talvez o bebê tenha alguma condição médica que se relacione com algum trauma do passado dela, que série gosta de fazer essas coisas às vezes, né? Então, não sei. Esse foi o cliffhanger do episódio, e vai ser alguma coisa que vai ficar aí nos próximos, pra gente descobrir nos próximos, né?